Oi, gente! Oi, gente! Sol. Dá pra me ver? Dá pra me ver? Oi, gente! Então, pois é, esse dia chegou. Há muito tempo atrás, ou seja, no meu primeiro vídeo que eu gravei na vida, e eu acho que é o terceiro vídeo do canal, eu fiz, um vídeo falando sobre dicas do que não fazer ao ler livros, ou algo do tipo. E esse vídeo tem mais de 29 mil visualizações, eu acho. Então, tipo, é muita gente! E ainda eu recebo muitos comentários falando daquele vídeo, dizendo que ele não tava muito bom e tal. E, gente, aquele vídeo não está nada bom, tá? Eu enrolei muito no vídeo, eu falava assim: oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar. E, enfim, não sei nem se vocês conseguiram ouvir isso, mas tudo bem. E como eu não escrevia e não tinha um roteiro assim pro meu vídeo, ficava uma coisa enorme e sem nexo no fim. Então, hoje eu vim dar as dicas de novo, só que de uma forma diferente, novas dicas, porque eu aprendi coisas novas. Que bom que a gente cresce, não é mesmo? Sobre como continuar a tua leitura, sobre como ler mais, ou uma maneira melhor de ler, se é que dá pra entender. A primeira dica e a mais importante é: não te força a ler o livro, tá? Tu não precisa ler um livro, a menos que ele seja pra escola, vestibular, etc. E eu não tô fazendo um vídeo pra tu ler livros pro vestibular, nem pra escola, nem esses tipos de livros assim. Eu tô fazendo vídeo pra pessoas que querem ler livros que elas mesmas escolheram, mas que acabam procrastinando. Inclusive já tem um vídeo no canal sobre procrastinar, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas a questão aqui é: pra que tu vai ler um livro que tu não tá afim? Isso eu digo no sentido assim, não que assim, tu comprou, tu não gostou, então tu não tem que ler. Tem gente que compra o livro e aí se sente obrigada a ler o livro. Gente, com tanta tecnologia, tipo, tem plataforma, tem até aplicativo do Scoob, tem tantos canais, tu consegue conhecer tantas pessoas que também gostam de ler, que com certeza vão querer ler esse livro que tu tá lendo, que não te preocupa em assim, eu comprei, então eu tenho que ler. Esse é o meu pensamento, tá? Se eu não gostei do livro, eu não vou ler o livro. Tem tantos outros. Assim, eu nunca vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria de ler na minha vida, tá? Se eu perder tempo lendo aqueles que eu não tô gostando, gente. Porque assim, não me entendam mal, tem livros que tu não tá gostando, mas que tu sente, ou que alguém te falou que era muito bom e que tu devia continuar. Por esses eu acho que vale a pena, ou por aqueles que tu tem um sentimento, não, vou continuar. Mas se o livro tá muito ruim e tu não tá nem um pouco de vontade de ler, e se ele tá atrasando as tuas outras leituras, ou tu para esse por enquanto e pensa, depois eu continuo ele se eu quiser, ou enfim, ou tu simplesmente diz assim, esse livro eu não vou ler, não tem mal nenhum nisso, entendeu? Tipo, se ele tá trancando tua vida, segue em frente, ok? Segunda dica, escolha temas. Eu tô falando isso pra quem tá querendo começar a ler mais, tá? Então assim, não é pra pessoas que já leem um monte, leem super rápido e que pegam qualquer tipo de livro, qualquer tema que estão lendo e tá tudo bem. Tô falando pras pessoas como eu que estão no início. Então assim, procure temas que tu sabe que tu vai gostar de ler e livros que tu realmente queira ler. Então assim, pesquise sobre o teu livro. Vai na livraria e tira um tempo pra olhar a sinopse, pra se interessar não só pela capa, mas pelo conteúdo do livro e pela linguagem, pela forma que o autor escreve. Então, se tu gosta de um autor, tu gosta da maneira que ele escreve, vai atrás de outros livros dele, sabe? Por exemplo, eu sei que eu gosto muito quando os livros são na primeira pessoa, então isso já é uma coisa de pró na minha lista ao comprar um livro, entendeu? Então tá, depois que tu tem o tema, que tu sabe qual é o livro que tu quer ler, que tu quer muito ler aquele livro, daí tu vai ter que ler realmente o livro, E essa parte pode parecer fácil, porque tu quer muito ler aquele livro, então tipo, por que não seria fácil? Não é fácil, gente. Se tu não tá acostumado a ler não é uma tarefa fácil, ainda mais com telefone, computador, celular, etc. Então,
é difícil tu se desligar de tudo isso. E eu não tô falando pra tu pegar e fechar o mundo e ler o teu livro, tá? Mas escolhe a melhor hora do teu dia ou da tua semana, ou combina contigo mesmo um horário que tu gosta de ler. Pode ser antes de dormir, pode ser, sei lá, indo pra algum lugar. Eu, leitora Marina, eu não gosto de ler antes de dormir. Sei lá, isso não... Sei lá, nunca... Eu prefiro ver vídeos no YouTube, então eu não vou me forçar a ler livros antes de dormir, sendo que eu sei que eu vou querer ficar vendo vídeos no YouTube em vez de ler, e aí eu vou me sentir mal por não estar lendo e vendo sim vídeos no YouTube. Então eu não leio nesses horários. No meio da tarde, tá? Quando eu tô cansada já de tanto mexer no computador ou enfim, eu sento na minha escrivaninha e leio sentada. Eu não consigo ler deitada, me dói as costas, sabe? Indo pros lugares eu tenho problema de ficar enjoada. Então, tipo, ônibus eu pego bastante, carro também, mas eu não leio assim porque eu me enjoo. Então eu sento e leio. Ok, daí uma coisa que eu fazia, que é uma dica que pra tu não fazer, não faça isso. Não veja quantas páginas faltam no livro. Quando tu for comprar o livro, quando tu, sei lá, pegou o livro na mão e dizer, eu vou ler esse livro, não olhe quantas páginas tem esse livro. Sério, vai por mim. É uma coisa que eu consegui tirar da minha vida e que me ajuda muito, porque tu acaba lendo o livro só pra terminar o livro e não pra saber o que acontece na história, e isso não é bom. Isso não vai te acrescentar em quase nada, entendeu? Então assim, se tu é ansiosa como eu, o que eu faço, tá? Eu sempre me comprometo a ler um capítulo. Um capítulo. Eu não vejo quanto tempo eu demoro pra ler, eu não vejo quanto tempo eu tenho que ler, tipo, eu vou ler por 30 minutos, eu não faço isso. Eu me comprometo a ler um capítulo sempre. E aí, o que eu faço? Eu abro o livro, eu até peguei o livro aqui, tá? Então, eu tô no capítulo 9, ok, desse livro. Daí, eu sei que eu pretendo ler só um capítulo, então o que eu faço? Como eu gosto, eu sempre gostei de ver quantas páginas tinham, e eu não quero ver quantas páginas tem o livro inteiro, eu pego, vou até o capítulo 10, né, porque daí aqui eu vou parar de ler, teoricamente, e ponho o marcador aqui. E eu só paro de ler até chegar no marcador, tá? Quando eu cheguei no marcador, lá no capítulo 10, o que normalmente acontece é que eu quero continuar lendo. Então, eu olho mais quantas páginas tem um capítulo. Dependendo se eu tenho que fazer alguma coisa, ou se eu tô atrasada, né? Eu não leio o outro capítulo. Mas se eu vejo que ele é pequeno ou ele é grande, mas eu tenho tempo de ler, eu ponho o marcador aqui e leio mais um capítulo até eu chegar no marcador. Eu não paro até terminar o capítulo, entenderam? Então, assim, isso acaba ajudando, porque tu não pensa que tu tá lendo um livro de 400 páginas. Tu pensa que tu tá lendo 5 páginas, mais 5 páginas, mais 5 páginas. E assim vai fluindo a tua leitura. Agora, uma outra dica pra tu terminar o livro é a seguinte: tentar ler todo dia, ou um dia sim, um dia não. Isso é uma dica que eu preciso ouvir de mim mesma e fazer também, porque é pra mim a dica mais difícil. Porque o que acontece normalmente? Eu tenho um fim de semana que eu não tenho nada pra fazer, e aí eu quero ler. E eu leio, tipo, eu leio em um dia, eu leio, sei lá, não sei, 100 páginas, tá? Vamos dizer assim. Então, em um dia eu consigo ler 100 páginas. Ok, mas aí eu passo o resto do mês sem ler nada daquele livro. E eu acabo ficando só nas 100 primeiras páginas desse livro, entende? Então o segredo é assim: tá, se tu tem um dia livre, totalmente livre, que tu tá muito afim de ler, aproveita esse dia, vai ler tudo que tu conseguir. Mas, mesmo assim, um dia um pouco mais complicado, claro que às vezes tu não vai conseguir ter tempo, nem vai estar afim, e aí nem adianta forçar um pouco. Mas às vezes é necessário tu forçar pra tu conseguir continuar a tua leitura, sabe? Porque o que acontece muito comigo é de eu terminar de ler um livro em 2 meses, tipo, eu levar 2 meses pra ler um livro, mas não é porque a minha leitura é lenta ou enfim, é porque eu leio um pouco, daí eu fico sem ler por muito tempo, e daí eu pego o livro de novo e leio mais um pouco, entendeu? Então eu acho que facilita muito se tu ler um pouco, mas por dia, todo dia, ou uma vez em cada, sei lá, 3 dias, 2 dias, enfim, daí tu escolhe.
mas ter a frequência de ler, é isso que eu tô dizendo. Se tu gosta de ter metas relacionadas a tempo de leitura, então, por exemplo, hoje eu quero ler durante 30 minutos, ou enfim, 1 hora, sei lá, vai de ti. Tem um aplicativo que se chama Pomodoro, que na verdade é uma técnica chamada Pomodoro, que é usada para estudos, é usada para tu fazer várias atividades e inclusive ler. Ele divide o teu tempo em 4 vezes de 25 minutos. Então, na primeira vez que deu os 25 minutos, ele te avisa, tu põe ali pra começar e ele te avisa quando terminou os 25 minutos. Tu clica no, intervalo e tu tem 5 minutos de intervalo. Tu pode, sei lá, tomar uma água, ir no banheiro, fazer o que tu quiser, tá? Daí quando passa os 5 minutos de intervalo, ele te avisa de novo que tá na hora de tu voltar ao trabalho. Então, tu põe ali de novo e passa mais 25 minutos. Assim que completar os 4 vezes desses 25 minutos que passaram, ele vai te dar um intervalo de 30 minutos. Esse é um bom aplicativo, eu uso muito ele para estudar. Como eu já disse, eu não uso ele para ler, mas se tu gosta de ler desse jeito, tem essa alternativa para ti. Tu não precisa ter esse aplicativo, na verdade, para fazer isso, mas ele é muito bom porque ele te avisa, entendeu? Então tu não precisa ficar preocupado em ficar olhando o tempo passar. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa e que esse vídeo tenha sido um pouco mais direto do que o meu antigo. Eu acho que assim, eu não quis fazer um roteiro assim, dica 1, dica 2, porque é uma conversa, entendeu? Uma conversa e tal, vamos filosofar, vamos pensar e é isso aí. Então é isso, gente. Se vocês gostaram de alguma dessas dicas, que não são nada diferentes ou incomuns, mas que talvez tenha te ajudado, tenha te dado uma ideia ou tenha te feito querer ler mais, dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e é isso. Um beijo e até mais. Tchau!